reunião e despedida. Neia apreciava os dias tranquilos. O tempo extra longe de Nazarick, o lugar de seu Deus, permitiu que ela se concentrasse mais mentalmente para ver a capital. Muitas das casas danificadas foram demolidas e a área ao redor de sua sede que foi presenteada pela coroa agora estava livre de escombros. Havia abundância de materiais da destruição dos restos de casas excessivamente danificadas. E das casas daqueles que traíram o reino sagrado, claro, tudo serviu para tornar o processo mais fácil. No entanto, a verdadeira fonte de sucesso estava nos trabalhadores esqueletos. O falecido que tentou massacrar os cidadãos foi transformado em trabalho esquelético sob o controle de Neia Baraja, um presente do rei feiticeiro que a nobreza do reino sagrado teve dificuldade em recusar. Os padres haviam disparado objeções, mas houve muita desgraça para se preocupar com suas posições morais no momento, e o público em geral considerou apropriado que aqueles que tentaram matá-los fossem obrigados a servi-los depois de morrer. Foi uma reviravolta radical em relação à atitude anterior em relação aos mortos-vivos que as pessoas mantinham alguns anos antes. Ironicamente, foi o fato dos nobres terem emprestado tropas que facilitou a passagem. Eles não podiam se opor quando foram eles que ajudaram no ataque. Alguma oposição débil que poderia ter sido levantada, Neia facilitou o caminho propondo que alguns deles fossem colocados para trabalhar nas casas senhoriais dos nobres, algo que apelou para sua impaciência, bem como sua vaidade. Conde Andor, a quem Neia tinha certeza que estava envolvido de alguma forma, até aplaudiu a ideia. Alguns padres deixaram o Capitólio inteiramente como forma de protesto, um protesto com o qual poucos se importaram ou notaram. A adição de mais de 1000 trabalhadores que não dormiam, comiam, bebiam, cansavam ou adoeciam acelerava muito as coisas. Desde que alguém estivesse de plantão para supervisioná-los e instruí-los, os esqueletos trabalhavam desimpedidos e sem problemas em tudo, exceto as tarefas mais delicadas. Com o pior de seus oponentes destruídos, mortos, implicados ou fugidos, nenhuma ameaça real permaneceu no presente, e para sua surpresa, Neia encontrou Gustavo esperando em seu escritório no dia em que eles estavam prontos para iniciar o novo templo. Eu não estava esperando você, Neia disse sinceramente. Eu também não estava me esperando. Ele disse com um sorriso sardônico. Entre no meu escritório, disse ela, pelo menos enquanto ainda está de pé. Ela gesticulou em direção à porta e até teve a gentileza de abri-la para ele, e então foi até sua mesa, sentou-se e o convidou a fazer o mesmo. Você sabe por que estou aqui? Ele disse categoricamente enquanto se mexia desconfortavelmente. Nenhuma ideia. Disse Neia. Realmente, não faço a menor ideia. Vim pedir desculpas. Disse Gustavo. Você diz o que agora? Neia perguntou, pasma. Seja lá o que for, eu não tinha ideia do que Remédios iria fazer. Ele disse, seus olhos encontrando os dela firmemente enquanto ele se inclinava, suas mãos cruzadas nervosamente sobre a mesa. Na verdade, acredito em você. Disse Neia. Espera, sério. Gustavo disse, com surpresa evidente em sua voz. Sim, realmente. Neia cruzou os braços e olhou para ele. Você sabe por quê? Ela perguntou. Nenhuma ideia. Ele disse, ecoando sua declaração anterior. Nós dois conhecemos Remédios, mesmo que você e eu nunca tenhamos trabalhado muito juntos, nós dois a conhecemos. Ela era uma pessoa poderosa, mas uma capitã de merda. Ela nunca teve um pensamento original em toda a sua vida. Ela é uma idiota. Se você estivesse envolvido, uma de duas coisas teria acontecido. Ou você a teria convencido do contrário e não estaríamos sentados aqui agora, ou você teria feito algo menos previsível, e novamente poderíamos não estar sentados aqui agora. O fato de ela ter feito um plano de ataque tão ridículo. Neia balançou a cabeça em descrença. Ela nem considerou que a Justiça Negra, um grupo dedicado à força, teria uma vigília noturna. Ela não tinha imaginado que prevíamos sua indignação com a autorização para nosso templo. Foi imprudente, foi estúpido, foi o clássico Remédios. Neia disse. Você discorda? Ela perguntou a seu convidado. Suponho que não. Gustavo admitiu com relutância. Então vamos direto ao ponto. Você quer saber se eu estou vindo atrás de você de alguma forma, se eu vou acertar os paladinos restantes na cidade? Você está preocupado, e eu não te culpo por isso. Disse Neia. Gustavo olhou para ela com incerteza, mas ficou em silêncio. Neia se levantou e começou a andar. Ela virou o rosto para ele e disse, em termos inequívocos, eu digo a você, não estou planejando nenhuma retaliação contra nenhum funcionário da Ordem dos Paladinos nesta cidade. Do jeito que eu vejo, todos que pensaram como ela, foram com ela ou morreram onde estavam. Os que permanecem,
ou não concordam com ela, ou ela não pensou que concordariam, e isso inclui você, e parabéns pela sua promoção a propósito, eu teria comparecido, mas tinha minha própria cerimônia para atender. Ela disse, fazendo-o estremecer um pouco com a memória do porquê disso. No entanto, não pense que isso automaticamente nos torna aliados, não esqueci como você abandonou o rei que veio nos salvar. Nenhum único paladino se levantou quando o chamado foi feito para resgatar o rei feiticeiro. Ou até mesmo fingir se importar com a vida daqueles que ele resgatou e que tentavam pagar uma dívida de sangue e honra. Não gosto da sua justiça. É cruel, é hipócrita, é egoísta, excluindo todos os outros de compartilhar o mundo. Já vi coisas melhores e quero melhorar as coisas. Se a ordem dos paladinos não pode mudar. Ela parou de andar e olhou para ele com algo parecido com pena. Uma coisa que aprendi estudando sob Sua Majestade é que o mundo é um lugar em constante mudança. Aqueles que não podem dobrar, quebram quando não há alternativa. Eu não odeio minha ordem anterior, e não me deleito com sua desgraça atual. Tive pena daqueles que não puderam ver o que eu vi, desde que éramos apenas um bando de trapos em uma caverna, e ouvi todos vocês planejando como usar o rei que veio nos salvar, e usando palavras desrespeitosas contra ele quando ele não estava lá, embora ele tenha notado imediatamente uma fraqueza em nossa maneira de fazer as coisas e oferecido uma solução. Porque suas crenças irão forçá-los a criar conflitos por conta própria. Se eu puder ter paz e justiça, terei de bom grado, mas se você me negar o último, destruirei o primeiro para reivindicar ambos em nome de um mundo melhor. Dada a escolha, prefiro que todos vocês estejam lá para ver, mas como Remédios nos mostrou, algumas pessoas não vão nos dar essa escolha. Como chegou a isso? Gustave perguntou em voz alta. Se você seguir para onde está sendo conduzido sem pensar onde vai parar, pode acabar em lugares ruins, sem nunca saber como chegou lá. Neia disse tristemente. Apenas lembre-se, a ordem dos paladinos existe há séculos, e nunca falhamos em triunfar no final. Ele disse, ao que ela respondeu, isso pode ser verdade, mas a ordem dos paladinos só sobrevive até hoje por causa daquele que sua comandante renegada deseja destruir. Ele derrotou o que você não conseguiu, ele deu a você todas as suas vidas, ele deu a todos nós um futuro. Se não é certo segui-lo, e entender por que alguém tão diferente de nós se arriscaria por nós, então não sei o que é certo, não é? Ela perguntou. A luta parecia ter desaparecido de Gustave quando ele caiu na cadeira. Eu não, exceto para dizer que é certo proteger nosso povo de ameaças, ainda tenho certeza disso. Ele disse. Tem certeza de que, se você soubesse das intenções de Remédios, teria ficado do nosso lado da barricada quando ela veio para matar todos nós? Neia perguntou. Ele endureceu. Ele ficou em silêncio. Depois de um longo momento olhando para o rosto dela como se procurasse uma resposta, ele olhou para baixo e disse, eu, não sei. Neia assentiu compreensivamente e tocou seu ombro com simpatia. Quando você souber, então terá descoberto o que a justiça significa para você. Eu já encontrei minha resposta. Você percorreu um longo caminho desde a pequena e corajosa escudeira que admirava os aventureiros inflexíveis. Ele disse suavemente. Todos nós percorremos um longo caminho desde então, disse ela, e alguns de nós tomamos caminhos diferentes, mas uma coisa me incomoda sobre nossas mais recentes divergências. Ela disse. Remédios é bastante burra, então eu sei que o resgate dela não foi coordenado por ela. Eu poderia facilmente ver a maioria dos outros paladinos sendo capazes de executar algo assim. Mas o ataque à nossa posição foi planejado rapidamente. Com certeza é verdade que mesmo, não sendo a pessoa mais brilhante, ainda poderia montar um plano de batalha com rapidez suficiente, mas até agora identificamos vários criminosos conhecidos entre os mortos, bem como algumas pessoas que carregam indícios de que servem a nobres, provavelmente tropas domésticas. Simplesmente não parece provável que ela pudesse ter feito isso sozinha, mesmo que o plano fosse de má qualidade e desleixado. Então, você consegue pensar em alguém que possa estar por trás disso? Ela olhou para ele com expectativa, seus olhos focados como feixes de luz através de um pequeno buraco em uma janela. Ele sentiu como se sua própria alma estivesse sendo revistada. Ele estremeceu. Posso pensar em vários candidatos. Ele disse, olhando para baixo enquanto uma raiva sombria coloria seu rosto de vermelho. Você apresentará essa lista ao rei, e não a mim mesma, presumo? Ela perguntou. Eu vou. Ele disse, com firmeza, mas, acrescentou, dado que Remédios foi conduzida, guiada, ou levada a fazer, eu lhe daria essa lista se pudesse, apenas porque acho que você faria pior com eles do que eu. Ele disse com ódio em sua voz. Então nos entendemos. Comandante.
Neia disse com naturalidade, fazendo questão de usar seu novo título. Sim. O comandante Gustav respondeu enquanto se levantava. Ele estendeu a mão, e Neia a pegou. Quando ele olhou para baixo, viu como as mãos dela eram ásperas e calejadas, e seus olhos tinham a aparência de um monstro. Ele não sabe se alguém já recuou sobre o olhar dela, mas ele não recuava diante dos monstros. Obrigado pelo seu tempo. Ele disse. Obrigada por suas desculpas, Neia disse, mesmo que você não tenha culpa, eu sei que você quis dizer isso, e eu espero, quer você acredite em mim ou não, que a Ordem dos Paladinos recupere sua posição moral aos olhos das pessoas. Gustav se virou e saiu, deixando Neia para verificar o status dos novos recrutas que começaram a chegar. Aqueles que antes aspiravam ser paladinos, agora engrossavam as fileiras da Justiça Negra, um fato que Gustav não perdeu ao passar por eles. Ela quase teve pena dele por aquela visão. Não exatamente, mas quase. O tempo acabou, como costumava acontecer, e no devido tempo seu povo se encontrou novamente diante do rei feiticeiro em seu trono, mas desta vez havia várias figuras visitando seu trono à frente dela. O primeiro era conhecido por sua reputação, Fluder Paradine. Ele, não é tão impressionante quanto eu esperava. Ela disse suavemente para si mesma. Ele estava recebendo um presente do rei feiticeiro, um livro, e o choro que ele soltou em gratidão a informou de seu valor. Ele estava curvando a cada passo enquanto caminhava de costas para fora da porta. No próximo, ela conhecia o rosto dele das moedas, Jirkniv, imperador do Império Baharut, e vassalo do rei feiticeiro. Ela disse no mesmo tom de voz para si mesma. Ele se ajoelhou diante do rei, e Neia ouviu silenciosamente. Agradeço a Sua Majestade pelo trabalho que você colocou no estabelecimento de estradas entre nossas terras e no empréstimo de seus trabalhadores mortos-vivos para construir aldeias ao longo do caminho para realocar nossos cidadãos mais pobres. Você deu ao meu povo um futuro melhor e nós não vamos esquecer isso. Ele disse. Ainz acenou com a mão na frente de si mesmo. Não pense nisso, meu querido amigo Jirkniv, isso não é feito como uma instituição de caridade, é um investimento no futuro melhor de nosso povo. E qual é a utilidade de um monarca que não faz isso? E de que serve uma comunidade que não cuida do bem-estar dos seus? Ele disse como se fosse uma afirmação óbvia. Como esperado de meu soberano, ele é a personificação da realeza. Jirkniv disse, e quando dispensado, ele partiu com seus atendentes, curvando-se com um respeito genuíno ao fazê-lo. Depois deles, Neia ficou confusa. Um homem estava ao lado de um troll de guerra que estava enfeitado com equipamento de adamantite. Seu pedido foi atendido, disse o rei feiticeiro. Quando nossa arena for construída, você será o primeiro a poder ficar em seu centro. Os campeões do mundo conhecido serão reunidos para fazer para si uma fama imortal que eclipsará todos os triunfos anteriores. Ele disse. Obrigado. O troll de guerra disse de forma simples, mas sincera, e o homem ao lado dele estava visivelmente comovido, deixando Neia com uma conclusão lógica, que era o campeão da arena do Império Baharut, e aquele era o homem que supervisionava tudo. Ela não conseguia identificar seus nomes, mas pelo menos adivinhou suas posições. Quando eles se foram, Ainz voltou sua atenção para Neia e seus 100, que se ajoelharam com os olhos baixos. Bem-vinda de volta, Neia Baraja. Você está pronta para as fases finais de sua preparação antes da minha partida? Sim, Majestade, mas este humilde servo pode lhe fazer uma pergunta. Disse Neia. Albedo foi rápida em dizer, não abuse de seu mestre tão facilmente. Neia permaneceu impassível e silenciosa, mas Ainz interveio. Tudo bem, Albedo, tenho certeza que ela está apenas ansiosa para ver se há alguma maneira de me servir. Ele disse. É como diz Sua Majestade. Neia respondeu. Não é nenhum grande segredo a ser escondido de todos os outros, e todos saberão disso em breve de qualquer maneira. Estarei viajando para as guildas de aventureiros de várias nações. Pretendo levar a todos eles nossa visão de mudança, a fim de construir maior cooperação e amizade entre nossas nações. No entanto, isso me manterá muito ocupado e, como tal, devo pedir que você trabalhe sem descanso desta vez. Ele disse com uma voz meio apologética. Faremos isso, Majestade. Neia disse com entusiasmo. Eu acredito em você. Ele disse. Agora vá ver Cocytus, você tem muito o que fazer. Eles se curvaram e se retiraram, correndo rapidamente para o campo de treinamento, onde encontraram uma visão profundamente estranha diante deles. Cocytus ficou na frente de 101 cavalos mortos-vivos. Lorde Cocytus. Neia começou. Para que servem os cavalos? Para você. Ele disse. Você aprenderá o combate montado, até, certo,
tenho certeza de que você tem alguma familiaridade com ele, no entanto, não tanto quanto você, quando terminarmos. Cocytus disse: espere cair muito. Ele disse. Sem o conhecimento do resto deles, os outros guardiões decidiram que seria divertido assistir, então eles se reuniram para assistir remotamente e não ficaram desapontados. Os cavalos, embora mortos-vivos, foram preparados para reagir como montarias vivas, como tal, muitos humanos caíram de maneiras inesperadas, com algumas expressões hilárias, provocando muitas risadas dos guardiões ausentes. Eles observaram por horas antes que começasse a perder seu apelo ou outras tarefas começassem a afastá-los. No entanto, tornou-se rotina revisitar o local e ver como dias, semanas, depois meses, de treinamento começaram a dar frutos para o grupo de elite. Quando aprenderam o básico, começaram a aprender ataques, aprenderam a atirar com seus arcos na frente, lateral e traseira, embora tivesse muitos cavalos mortos-vivos levando um tiro na cabeça ou na bunda no início. Neia ficou profundamente surpresa com tudo isso. Ela tinha visto cavalos usados em combate, mas eles eram usados como carneiros ou batedores. Ela nunca tinha visto ninguém combinar arco e flecha e equitação dessa forma. Ela aprendeu manobras em círculo, fintas e recuos, e como para controlar o grupo com sinalizadores. Foi então combinado com o apoio da infantaria na forma dos homens lagarto no chão, e as diferentes peças de suas forças começaram a funcionar como dedos na mão, unindo-se em um punho. Resumidamente, ela imaginou o que teria significado para seu mundo se o rei feiticeiro fosse realmente tão hostil quanto remédios e aqueles como ela imaginavam. Ela imaginou legiões de mortos-vivos realizando o que a princípio lhe pareceram manobras impossíveis, trabalhando juntas sob um único comando. Ela imaginou os orgulhosos paladinos atacando a toda velocidade em uma tempestade de flechas de tropas leves que eles não podiam pegar. Ela imaginou rios sendo desviados para dividir ou lavar exércitos. Ela imaginou todas as coisas que havia aprendido, sendo voltada contra pessoas que nada sabiam disso. Ela balançou a cabeça. Se eles soubessem o quão facilmente ele poderia ter destruído todos, mesmo sem sua magia, não haveria oposição, eles se renderiam. Quando o treinamento aparentemente interminável terminou, pelo menos o tipo físico, Sebas escoltou Neia até a biblioteca. Você fez bem. Muito bem. Ele disse. Obrigada, Sebas. Ela sorriu ironicamente. Devo admitir que houve momentos em que me perguntei se algum dia conseguiríamos. Eu acho que Cocytus compartilharia esse sentimento. Ele disse, exibindo um raro sorriso em seu rosto severo. Eles riram com o pensamento, e Sebas continuou, meu senhor colocou uma grande tarefa em seus ombros, você sabe. Neia deu a ele um olhar solene, sim. Para transmitir os ensinamentos do Deus da Justiça, o mais sábio e forte de todos os seres, como posso começar? Ela perguntou com uma voz que tremia de nervos que a batalha de vida ou morte não abalou. Não posso dizer, mas posso dizer que, como meu senhor não comete erros, ele a escolheu com sabedoria e, portanto, você é capaz disso. Escreva para ele durante a viagem, envie suas cartas em mãos de volta ao Capitólio, teremos alguém lá para recebê-las e respondê-las. Ele disse. Isso não é lento? Ela perguntou. Na opinião de meu senhor, a sabedoria é mais valorizada e mais eficaz quando as respostas exigem tempo e consideração. Sebas respondeu. Como você diz, Sebas? Neia disse, assim que eles entraram na biblioteca. O Goblin estrategista estava esperando com um largo sorriso em seu rosto verde como sempre. Que bom ter você de volta, Lady Neia, ou devo dizer Papa Neia agora, acabei de ouvir sobre o novo título que você vai estar assumindo. Parabéns. Obrigado, Sam, é uma coisa bem-vinda e um passo adiante a serviço do Deus da Justiça. Ela disse com entusiasmo. Mas, se me permite, onde está Zariuzu? Ele estava no campo de treinamento, mas por que não está aqui? Sua fase está completa, como seu povo não tem cavalos e não está fisicamente apto para cavalgar, ele recebeu uma dádiva como recompensa e foi autorizado a retornar à sua aldeia. Ele, no entanto, enviou seus melhores desejos para você, seu colega de classe e companheiro de armas, e ele estende um convite permanente para visitar sua aldeia quando o tempo permitir. Neia sorriu amplamente, isso me daria grande alegria, estou muito feliz por ele, mas, qual foi o benefício dele? Ela perguntou. Ele foi autorizado a levar alguns desenhos e anotações de seu tempo aqui, de volta ao seu povo para que ele pudesse melhorar seu futuro com o conhecimento que adquiriu, e seu povo foi autorizado a vir a esta biblioteca para aprender anualmente.
Terei de me lembrar dessa dádiva e torná-la minha também quando chegar a hora. Neia disse com um sorriso. O que eu estudo hoje? Ela perguntou. Você estudará as formas de comando da cavalaria, bem como as maneiras pelas quais a cavalaria pode ser derrotada. Átila o Huno, Gengis Khan os Partos, Alexandre o Grande, e outros de renome considerável. Tenho certeza de que você estará cansada de cavalos quando terminar, mas quando terminar, terá aprendido pelo menos os acadêmicos da guerra. Se você for competente e capaz de aplicá-lo na prática, você superará todos os outros em sua nação. A voz rouca do estrategista disse a ela. Então eu vou trabalhar duro. Neia disse, e imediatamente sentou-se e leu sozinha, salpicada por perguntas constantes enquanto fazia anotações e comparava os materiais uns com os outros. Foi a única sessão de estudo mais longa de sua vida, pior do que se preparar para se tornar um paladino. Mesmo que ela tivesse itens mágicos que eliminassem a fadiga, ela sentiu o cansaço mental e ficou grata quando o último livro se fechou na frente dela. Ela deixou sua testa cair para frente e bateu no livro fechado, provocando uma risada do Goblin estrategista. Você merece seu descanso. Ele disse, mas primeiro, o rei feiticeiro convoca você. Neia não conseguia se mover rápido o suficiente, gritando um agradecimento atrás dela para o Goblin estrategista. Ela se moveu tão rapidamente que ela entrou a toda velocidade na sala do trono, e enquanto passava pelas centenas de pessoas que esperavam, tentou não cair quando ela se ajoelhou na frente dele. Você fez bem, Papa Neia, e todos vocês, elites da Justiça Negra. Ainz disse com uma voz senhorial e de comando. Mas saiba que isso é apenas o começo, agora você tem conhecimento, mas o conhecimento não aplicado é tão útil quanto uma flecha que não sai de sua aljava. Você deve colocar seu conhecimento para trabalhar em sua próxima missão. Você e seus 100 me farão orgulhoso de você, tenho certeza, mas não deixe minha confiança torná-la arrogante. Porque até mesmo uma cobra rastejante pode envenenar e matar um leão poderoso. Fique vigilante, trabalhe duro e, quando concluir esta missão, será recompensada por tudo o que realizou em meu nome. Tudo será como Sua Majestade deseja. Disse Neia. Viva Enzo Algon! Neia gritou. Que ele reine por muito tempo. Ecoou da centena atrás dela. Era um sentimento que os guardiões aprovavam, mas dois pares ciumentos de olhos femininos queimavam em Neia Baraja enquanto ela recebia o louvor de seu senhor comum. Por enquanto você pode ir, aproveite o tempo restante antes de seu dever começar, armas e armaduras serão entregues a você no dia de sua jornada, e espero que isso contribua para sua segurança e sucesso. Ainz disse, e o portal se abriu atrás deles. Eles se levantaram, e Neia se curvou, e não foi até que o último de seus 100 atravessou o portal, que ela se endireitou e atravessou também. O portal se fechou e Ainz se voltou para seus guardiões. O que vocês acham? Ele perguntou. Como esperado de nosso senhor Ainz. Disse Chautiar, você sabia que estávamos observando-os. Ainz tossiu várias vezes em sua mão esquelética e disse, claro que sim Chautiar, é por isso que não a comandei, sabia que você trabalharia minha vontade sem minha ordem. Albedo e Chautiar suspiraram, bastante apaixonadas quando ele mostrou sua mente brilhante para elas. Agora, vou ter suas opiniões. Cocytus. Ele perguntou. Eles têm um espírito guerreiro e uma vontade de vencer, são leais e, agora, estão bem treinados e estarão bem equipados, se permanecerem vigilantes, vão se sair muito bem. Atrevo-me a dizer que não há uma única força no reino sagrado que possa detê-los, a menos que tenham um número esmagador para jogar fora. Mare. Ainz perguntou. Foi engraçado vê-los no começo, mas depois deixou de ser engraçado quando eles me melhoraram em tudo. Acho que eles são fortes para os humanos. Ele disse. Aura. Ainz perguntou. Eles ainda são insetos, mas pelo menos são inteligentes o suficiente para ver a grandeza de Lord Ainz, disse Aura com a mão estendida e as pernas cruzadas como se estivesse explicando algo óbvio. Ainda, eles podem se esforçar e derrotar algumas feras mais fortes do que eles mesmos individualmente, se estiverem trabalhando juntos, então acho que estão bem. Ela disse. Chautiar? Disse Ainz. Eles seriam melhores como comida, mas eu admito, eu gostei do jeito que aquela mulher estava tão ansiosa para morrer no que ela pensava serem suas ordens, e eu me senti mal por ela quando ela estava frustrada com seu fracasso. Morrer, se as pessoas podem ver a óbvia grandeza de Ainz como nós podemos,
Talvez elas não sejam totalmente inúteis. Ela disse um tanto a contragosto. Albedo? Ains perguntou. Acho que os olhos dela em você são irritantes, mas ela conhece seu lugar como todos eles, disse ela, desde que ela saiba que é melhor morrer do que desagradá-lo, eles servirão como peões úteis. Demiurgo? Disse Ains. Eles vão atingir os limites da força humana mais cedo do que a maioria, e isso os tornará uma força neste mundo, especialmente se seus métodos se espalharem. Eu admito, o método de combate que o espécime feminino inventou não deixa de ter seus méritos. Ela claramente não é tão inteligente quanto você, ou mesmo Renner, mas ela tem uma habilidade considerável própria. Se ela crescer, ela pode estar apta a se tornar uma representante pública oficial de Nazarick. Demiurgo disse, como esperado do líder dos 41 seres supremos, Ain sabia de seu potencial no início e a nutriu através de todo o conflito e caos, mesmo com meus pobres planos inferiores para o reino sagrado em seu caminho. Ele olhou para baixo. E pensar que quase matei aquela em um momento de descuido. Ele balançou sua cabeça. Ain cobriu sua angústia com uma risada, que se espalhou por todos os guardiões, e esperava ainda mais do que antes, que Neia fosse bem-sucedida, então ele não ficaria com outra coisa para encobrir.